É muito interessante como em muitos momentos da nossa vida a gente fica tão preso ao medo de fazer algumas coisas, medo de tomar uma decisão, realizar alguma coisa, o medo das consequências, o medo dos contras daquela situação, e a gente fica pensando tanto, que a gente paralisa e a gente acaba não realizando nada, né? A gente, às vezes, fica com um cabeção desse tamanho, tem um cabeção enorme, e que fica pensando, pensando, e mede o pró e o contra, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu penso, acabo pensando muito, então, em alguns momentos, eu acabo pensando tanto acerca dos prós e os contras e de determinada coisa, ou eu fico pensando tanto com medo de uma determinada coisa que pode acontecer, de um medo de, às vezes, de fracasso, ou medo de não saber o que fazer, porque existe esse medo também. Às vezes, não necessariamente o que nos paralisa é o medo do fracasso, às vezes é o medo de não saber o que fazer. É chegar em algum momento, chegar em algum problema onde a gente não consiga andar, onde a gente se paralisa. A gente também às vezes pode ter esse medo, né? Mas assim, às vezes a gente pensa tanto nos prós e os contras de uma coisa que a gente já sabe o que, que a gente decidiu, né? A gente só fica ali, mas será? Mas deixa eu ver, e se for por isso, e se for por aquilo? É como se a gente tivesse com tudo pra ir, a gente estivesse tomando uma decisão. A decisão ela já tá tomada, né? Então, entre fazer ou não fazer, a gente já decidiu. Só que é como se a gente estivesse segurando o freio de mão. Então, você vai tentar, você vai pisar no acelerador e o carro não vai. Né? Porque ele tá com o freio de mão puxado. É como se a gente tivesse, ao mesmo tempo que a gente tivesse com tudo para ir, a gente de repente no último momento segurasse. E a gente fica, e se não? E se isso acontecer? E se aquilo acontecer? E se uma coisa acontecer desse jeito? E se eu não souber o que fazer? Em muitos momentos a gente tem uma visão muito catastrofista da vida, né? Uma visão de que assim, por um mínimo erro, às vezes a gente tem uma visão tão catastrofista sobre as coisas que ah, a gente pensa que se uma coisa dá errada, ou se aparecer alguma coisa que eu não sei lidar, ou se aparecer um problema, se aparecer uma adversidade, se aparecer um obstáculo, eu já fico muito preocupado, porque eu não sei como lidar com o, o, o mundo das possibilidades, né? Pode tudo acontecer, todas as possibilidades que eu penso podem acontecer, e eu não sei qual que pode ou não acontecer, então é muito difícil pra gente, é muito difícil pro nosso ego, pro nosso mental conseguir ficar em paz em muitos momentos, com as nossas decisões, com as nossas escolhas, porque a gente em muitos momentos quer ter o controle de tudo. Então a gente quer saber exatamente qual vai ser o próximo passo, a gente quer saber exatamente quais são as consequências do próximo passo. Onde a gente vai estar pisando? Qual vai ser a sensação de pisar ali naquele momento? Qual vai ser as coisas que aquele momento me traz? E qual vai ser os desafios? E como que eu vou resolver? Só que a gente está tentando controlar tudo. Só que a gente não tem esse poder. Né? Se a gente tivesse poder de fato de ter controle sobre as coisas, e se as coisas realmente fossem controladas, pudessem ser controladas pela gente, assim, a nossa vida seria diferente, né? Seria só pensar numa coisa, ir lá e controla tudo para ficar do seu jeito. Mas a vida, ela não segue o nosso roteiro. Não importa o quanto você pintou uma vida maravilhosa na sua cabeça, ou como você imaginou, ou como você roteirizou que tem que ser a sua vida, seu relacionamento, sua relação com a família, o seu trabalho, as suas amizades. A vida ela não vai seguir esse script, porque a vida ela não vai perguntar pra gente qual é o nosso roteiro antes de acontecer. Então, independente daquilo que a gente imagina na nossa cabeça, na nossa mente ou não, a vida ela sempre vai furar esse nosso roteiro, porque ela não está seguindo o nosso roteiro, né? Que a gente não tem o controle sobre as coisas. E assim, às vezes a gente tem tanta vontade de ter controle que a gente acha que uma coisa errada que a gente vai fazer, uma decisão errada que talvez a gente tenha, vai causar uma grande catástrofe, né? Porque se realmente fosse um mundo onde a gente realmente tivesse esse controle todo que a gente imagina ter, se realmente eu tivesse tomado uma decisão errada, fizesse uma escolha errada, com certeza o caos poderia ser muito, né? Para quem gosta de tudo, muito organizadinho, que é uma pessoa que tem um controle muito grande, né? Que tem uma parte muito controladora, uma coisa que sai fora do lugar é uma grande catástrofe, é um grande caos. O caos para essa pessoa a deixa insegura, a deixa com medo. Ela não consegue, ela se paralisa diante do caos, ela fica com muita raiva às vezes, porque a vida não sai do jeito que ela imagina.
Mas se realmente fosse assim, realmente, um erro nosso, uma decisão errada, talvez botasse muitas coisas a perder dentro dessa nossa visão, dentro da nossa percepção. Mas a vida não é assim. Ela não pergunta pra gente se a gente gosta ou não antes de acontecer. Quando uma determinada situação acontece na nossa vida, Deus não vem aqui, desce a terra e vem aqui perguntar o que a gente acha. Acontece o que tem que acontecer. Que dentro da sabedoria do, do, do divino, ele acha que vai acontecer. Deus, enfim, qual seja a nomenclatura que você mais se afinize. Mas assim, aquela sabedoria que é maior que a nossa, né? Aquela mente que é muito mais sábia do que a nossa, ela designa o que vai acontecer e cabe a gente perceber se a gente vai querer ficar reclamando e se revoltando e batendo o pé, ou se a gente vai aceitar aquilo que está acontecendo e se adaptar com aquela situação. E assim, às vezes a gente quer controlar tudo, só que a gente não tem esse controle, né? Às vezes a gente quer, por exemplo, montar um grupo de dança. Só que a gente fica pensando tanto nos prós e os contras, e que eu posso ter um erro disso, e que eu posso ter um problema nisso e aquilo, e que isso assim pode acontecer e eu posso ficar sem saber o que fazer. A gente se preocupa tanto às vezes com os prós e os contras de uma situação, por exemplo, esse exemplo que eu tô dando de, vou montar um grupo de dança, né? Às vezes a gente fica tão preocupado com os prós e os contras, as coisas boas e ruins que vão acontecer, que a gente perde um tempo muito grande. A gente gasta uma energia muito grande pensando. Quando chega nas vias de fato, onde a gente tem que realizar aquilo, cadê minha energia? Para onde que ela foi? Eu tô cansado, deixa para amanhã, deixa para outro momento, talvez não seja o momento. A gente novamente posterga, porque a gente acha que nunca pensou o suficiente, né? A gente acha que nunca pensou o suficiente, que nunca é o suficiente, que a gente tem que continuar pensando com a nossa cabeça gigante. Sei que não é o caso de todo mundo, né? Eu tô falando aqui um pouco mais daquilo que parece com a minha realidade. Mas eu sei que tem muitas pessoas que também vivem esse tipo de realidade, onde pensam o tempo todo sobre tudo e muitas vezes se paralisam no processo de começar algo novo, de mudar um hábito, de fazer uma mudança em algo que já existe, de mudar uma forma como se comporta, ou de escolher coisas diferentes agora, né? Escolher coisas novas, e fica tão preso aos medos, às vezes ao julgamento das outras pessoas, às vezes aos próprios medos que a sua própria mente alimenta, que a pessoa ela fica ali estagnada e ela não consegue sair daquilo, porque ela está muito presa nos próprios medos. Então a gente fica com muito medo, a gente não sabe nem dizer se aquilo que a gente está pensando, está imaginando, realmente vai acontecer ou não. A gente não tem como saber, mas a gente fica se protegendo, procurando se proteger o tempo todo de todas as possibilidades, todo o leque de opções que a nossa cabeça dá, de possíveis contras, de possíveis coisas ruins que poderiam acontecer. E a gente acaba tendo uma visão muito catastrofista das coisas. A gente acha que uma coisa é muito maior, a gente dá um peso muito maior para os problemas. Então, se a gente pensa nesse exemplo, começar um grupo de dança, só por se deparar com uma questão que pode aparecer, por exemplo. Às vezes você vai demorar mais tempo do que você imagina para juntar as pessoas, ou para achar pessoas que queiram ou que se encaixem nesse grupo. E às vezes só se deparar com esse problema, que é uma possibilidade que pode acontecer, você já transforma aquele problema numa coisa gigantesca e você já fala, melhor eu não abrir um grupo de dança não, porque vai que eu não acho ninguém. Melhor eu não fazer. E às vezes a gente se perde nesse tipo de pensamento e quando a gente se percebe, a gente não fez nada, a gente não realiza nada. Coisas, é claro, gente, que eu tô falando aqui de coisas que a gente já decidiu, que a gente já sabe o que quer fazer. Agora, coisas que a gente realmente tem dúvida, que a gente ainda não decidiu, é claro que pensar, refletir, às vezes meditar sobre o assunto é muito positivo. Mas assim, tem coisas que a gente já sabe o que a gente decidiu, a gente já decidiu. A gente só fica ali segurando o freio de mão, né? Fica se segurando para não realizar, porque a gente tem muito medo aqui na nossa cabeça, né? O nosso coração deseja, a nossa alma deseja fazer alguma coisa, mas na nossa mente a gente tem tanto medo, a gente tem tanta caraminhola na nossa cabeça, que a gente se segura para ir. Sendo que é uma decisão que a gente já tomou, internamente a gente já tomou, a gente já sabe. Se não tivessem essas possibilidades, esses medos, esses tais problemas, qual seria a escolha que eu faria? Né? O que vale mais a pena? Às vezes a gente já sabe qual que é a resposta.
Só que a gente tem tanto medo de uma coisa que eu inventei na minha cabeça, que é uma ilusão, e eu me perco nesse mundo de ilusões e aí eu não começo nada, porque a mente, ela vai te trazer aquilo que você está pedindo para ela, né? É, se você fica. A mente, ela não tem um filtro de falar, não, né? Ela não é uma coisa que. Não é um ser que vai falar assim, ah, não, peraí, não vou entregar esse pensamento aqui para essa pessoa, por quê? Ah, não, porque ela não vai saber lidar, porque ela vai ficar triste. Não. Você que tem que saber quais pensamentos você alimenta. Então, se você começa a pensar em possíveis problemas e pensar nos contras de uma determinada situação e começar a ter muito afinco em buscar essas coisas, um pensamento vai chamando o outro e quando você se percebe, é uma lista gigantesca de contras que não necessariamente são reais, porque foram inventados pela sua cabeça, e que você se apegou, porque a mente ela vai te trazendo o que ela tem de informação. Então, por exemplo, existem casos onde a gente já sabe o que fazer, que a gente já sabe o que a gente decidiu, né? A mente ela vai sempre me trazer aquilo que eu estou focando, ela vai me dar várias possibilidades. E se eu quiser ficar preso numa ilusão? Seja uma ilusão ruim, uma ideia ruim de medo que eu criei na minha cabeça, de que vai dar tudo errado, que pode dar vários problemas, né? Eu posso só ficar procurando e buscando e dando atenção para isso. E aí a minha mente vai fazendo cada vez mais um rastro e vai procurando mais variedades e vai buscando mais possibilidades dentro daqueles problemas para ir alimentando aquele pensamento que eu tô dando. Ou eu posso ficar preso numa ilusão perfeita, encantada, achando que eu tenho um relacionamento perfeito, que a pessoa é perfeita, e de que a família é perfeita, o trabalho é perfeito, que às vezes não é o que a realidade me mostra, mas eu fico preso na ilusão porque a mente ela só vai me dar aquilo que eu tô dando atenção. Então, eu só quero receber, eu só quero alimentar pensamentos nessa faixa de ilusão, de achar que é uma família perfeita, um relacionamento perfeito, é o que a mente vai me trazer e vai ficar se retroalimentando. É, em outra questão também, se a pessoa fica com medo, pensa nos contras e no negativo, cada vez mais a mente ela vai indo nesse rastro e vai procurando pensamentos e ideias afins. E aí quando você percebe, você tá com medo, você não realiza nada, porque você tem uma cabeça gigante cheia de pensamentos de medo, de insegurança, de pânico, de ansiedade, e como que você vai fazer com aquele monte de potenciais coisas, uma variedade de coisas, 1 milhão de coisas que podem dar errado, e você não sabe o que é, qual que pode vir, e aí vem um medo muito grande, né? Então, assim, a mente, ela é uma ótima ferramenta, né? Que bom que a gente tem a mente para poder usá-la, mas a gente não pode dar para ela o papel de decidir as coisas, né? Quem decide tem que ser o ser consciente. A mente, ela vai me dar variedade, ela vai me dar várias faixas de pensamentos, várias variedades de coisas e pensamentos, ideias e decisões, com os prós e os contras, mas cabe a decisão ao ser consciente. Então, como eu já disse, existem casos onde a gente já sabe o que a gente vai fazer, a gente já decidiu. O nosso coração pede, a nossa alma pede, a gente sabe que é por ali, né? A gente não sabe de onde que vem, mas a gente sabe que é por ali. Ou a gente quer pagar o risco, quer ver se vale a pena, né? Então a gente já tomou a nossa decisão. E aí, de repente, a gente tá ali com aquela decisão tomada e ela já tá tomada, mas de repente a gente fica preso no jogo da mente, indo de um polo pro outro, indo pro pró e depois pro contra e jogando um ping-pong. Esse jogo de ping-pong ele é infinito, você pode ficar a eternidade olhando esse jogo de ping-pong continuar, que a própria mente fabrica, de jogar um pensamento positivo, um outro negativo, e te colocar para e te impulsionar para fazer, mas também te retardar de uma determinada forma, e de te dar medo, e de repente te dar um pouco de coragem, mas de repente te dar uma segurança. E é esse o ping-pong que muitas vezes nós nos prendemos. Então, em muitos momentos, eu tô falando aqui de casos onde a gente já decidiu. Porque enquanto a gente ainda não decidiu, enquanto a gente ainda está inseguro sobre aquilo que a gente quer de fato, a gente não tem essa certeza, aí a gente vai ponderando, refletindo. Se a gente puder meditar sobre o assunto, seria melhor. Mas assim, a gente vai ponderando sobre o assunto. No momento que a gente decidiu, a gente tem que ter o cuidado para a gente não ficar muito preso no nosso campo de pensamentos. Pensando o tempo todo em tudo, mas não conseguindo trazer nada em prática. Porque às vezes a gente projeta uma coisa muito maior no futuro,
um problema, a gente aumenta ele muito no futuro. Às vezes até no presente, né? Às vezes uma coisa acontece e a gente dá um peso muito grande pra ela. Ela não tem aquele peso todo. Ela é um fato. Aconteceu e o fato é assim. Como se fosse do tamanho de uma semente. Mas a gente atribui tanto sofrimento, e a gente reclama tanto, e a gente tem uma opinião tão catastrófica em relação àquilo que aconteceu, que aquilo que era um tamanho de uma semente, ele aumenta, vira uma bola assim. E aí fica com um peso, e a gente sente aquilo como horrível, a gente se sente injustiçado, a gente fica revoltado. E aí aquilo tem realmente aquele peso todo? Não, foi o peso que nós atribuímos àquela coisa. Então, quando a gente fala do futuro, a gente também faz a mesma coisa. Então, a gente pensa numa coisa que a gente quer fazer, por exemplo, criar um grupo de dança, que foi o exemplo que eu dei, e aí a gente pensa, não é, e pode acontecer isso, e aquilo, eu posso ter esse problema, e pode ter essa dificuldade, e de repente eu vou atribuindo para os problemas e para as coisas que me causam medo um poder muito grande. Quando eu percebo, aquilo me paralisa a ação. Aquilo me paralisa de fazer. Eu não consigo, eu fico parado. Porque eu estou atribuindo para aquela situação um poder muito grande, um peso muito grande que aquilo realmente não tem. Porque quando às vezes, em muitos momentos, a gente projeta no futuro, isso já deve ter acontecido com vocês, às vezes a gente projeta algumas coisas para o futuro, algumas coisas que poderiam acontecer. 99% das coisas que a gente projeta não acontecem do jeito que a gente projeta. Aquele 1% aí são de, vamos dizer assim, são de coisas que acontecem e a gente estava prevendo. De resto, a vida não segue os nossos roteiros. Ela não pergunta pra gente o que a gente acha antes de acontecer. Então acontece aquilo que tem que acontecer. Mas a gente fica lá pensando e a gente acha que quanto mais a gente pensar, mais a gente vai estar preparado. E que aí quando alguém falar uma palavra assim, eu vou dar essa resposta. E quando uma pessoa fazer um gesto assim, aí eu faço esse gesto. Porque aí quando uma situação acontecer assim, eu procuro essa pessoa, eu converso com não sei quem, eu faço e eu aconteço, eu controlo tudo pra tudo dar certo. Só que a vida não tá no nosso controle. Ou pelo menos o controle da vida não tá na nossa mão, né? E às vezes nem da nossa própria vida, então é muito difícil a gente querer controlar tudo. E às vezes, até mesmo por a gente querer controlar tudo, que a gente sente tanta dor, que a gente sofre tanto, porque a gente não tem esse controle. Então, em muitos momentos, e eu tô falando aqui, claro, para casos onde a gente já decidiu, é uma coisa que a gente quer fazer. Mas às vezes a gente se projeta muito no futuro por um medo, e a gente não percebe que às vezes quando aquela situação chegar, aquilo não vai ter aquele peso que a gente imagina, vai ser muito leve, ou vai ser muito diferente, ou a gente vai agir muito diferente, ou vai vir uma ajuda que a gente não espera, né? Dentro do ponto de vista, né, espiritual, às vezes a gente se projeta para o futuro, falando acerca de uma situação, a gente projeta um problema muito grande. E aí a gente lembra de tudo, lembra do problema, lembra das dores que podem vir, lembra das pessoas que podem falar isso ou aquilo, lembra dos julgamentos, dos medos, das tristezas, das raivas, lembra de tudo. A única coisa que a gente esquece é que em todas as situações que acontecem na nossa vida, inclusive as que vão acontecer no nosso futuro, que a gente está até projetando agora, né? Se precavendo, vamos dizer assim, que até nessas situações, em todas, a gente tem amparo espiritual. Então, quando acontece de fato uma coisa, a gente tem um amparo espiritual, a gente não tá sozinho. Só que quando a gente se projeta pro futuro, a gente acha, ai meu Deus, eu tô sozinho, eu tenho que controlar tudo porque eu tô sozinho. E aí a gente esquece da ajuda espiritual que a gente tem, né? E aí a gente fica travado porque a gente tá achando que é a gente que tá controlando tudo, que depende do nosso controle as coisas darem certo. Só que em muitos momentos, quando algo, principalmente quando coisas assim muito notórias na nossa vida, né, precisam acontecer no plano físico, por muitos momentos no plano espiritual já se sabe desse acontecimento. E em muitos casos, a espiritualidade prepara as pessoas envolvidas momentos antes para que haja esse acontecimento e que as pessoas possam lidar da melhor forma. Então, por exemplo, vamos falar, por exemplo, de um desencarne. É claro que cada caso é um caso, mas exemplos aqui. Então, por exemplo, às vezes tem um desencarne de uma pessoa da família. E aí, aquele desencarne, do ponto de vista espiritual, já se sabe que está se aproximando do momento. O que a espiritualidade em muitos momentos pode fazer? Claro, dependendo do livre-arbítrio de cada um, do processo de cada um, né? Do processo até mesmo dessa própria pessoa, mas juntando isso tudo, o que a espiritualidade consegue fazer? Claro, dentro do livre-arbítrio.
ela consegue ir momentos antes desse desencarne, às vezes um período antes, ela consegue ir preparando as pessoas. Às vezes, em alguns casos, aquela relação que às vezes as pessoas brigavam muito, às vezes a espiritualidade vai tentando trabalhar, né, junto com as pessoas de uma forma mais intensa para dar uma amenizada, para que quando a pessoa desencarna não tenha uma questão tão pesada ali, não tenha aquele problema, talvez aquela pessoa não fique totalmente se sentindo culpada, sentindo que a outra desencarnou se ela conseguir liberar as pendências, né, emocionais, relacionais. Então, por exemplo, nesse caso, às vezes a espiritualidade vai trabalhar momentos antes do desencarne, porque do ponto de vista espiritual talvez já se saiba do desencarne dessa pessoa, que aí a espiritualidade vai trabalhando ali. E aí, de repente, por mais que doa, e em alguns processos dói, e não só do fato do desencarne, mas em muitos momentos, problemas que acontecem na nossa vida, né? Adversidades. Aquilo vai continuar doendo, só que a gente só que na hora que acontece, às vezes poderia doer muito mais, poderia ser muito mais pesado. E às vezes daquela dor, doendo, né? A gente sente essa dor, mas às vezes poderia estar muito mais se a espiritualidade não tivesse ajudado. Então, existem muitos casos como esses, onde antes de uma determinada coisa acontecer no plano físico, a espiritualidade vai preparando os envolvidos. Então, quando a gente se projeta para o futuro, a gente esquece que a espiritualidade está ali do nosso lado, que está nos apoiando, que está nos guiando, que mesmo que a gente se enfie lá no poço, lá na lama, a gente tem amparo espiritual. Eles não vão, claro, fazer aquilo que nos cabe, fazer aquilo que cabe a gente aprender, a gente reconhecer ou a gente modificar, a gente tomar de decisão. Mas vão estar ali para dar um conselho se for possível, mobilizar as pessoas em volta, buscar ajuda se for preciso, colocar no seu caminho alguém que vai te ajudar, que vai te dar um conselho, que vai te dar um direcionamento, vai captar, vai trazer ele para sua realidade alguma coisa, alguma informação que vai te ajudar nesse processo. Mas claro, tudo depende do nosso livre-arbítrio, tudo depende se a gente quer de fato, se a gente está escutando esses sinais, se a gente está presente para isso, ou se a gente está procurando ignorar, seguindo a nossa própria teimosia, seguindo o nosso próprio controle, né, o nosso lado controlador. Se a gente está indo de encontro e aumentando esse nosso lado controlador e querendo controlar todas as coisas para que aconteça aquilo que a gente espera e que a gente idealiza. Só que muitas vezes a gente não percebe como esse nosso certo que a gente cria na nossa cabeça de que tem que ser assim, que se não for assim não serve, às vezes não é o certo. Para mim, de verdade, para o meu espírito, para o meu aprendizado, para a minha evolução. Às vezes não é o certo para aquela pessoa, para o aprendizado do espírito dela, para a evolução dela. Não é o certo que dentro, né, da sabedoria divina, de Deus, do universo, seja da fonte criadora, seja dentro da nomenclatura que mais te agrade, que você mais se sinta confortável. Ou assim, mesmo que não se acredite em nada, mas entender que às vezes a minha opinião está errada sobre aquele fato, que não necessariamente aquilo que eu acredito ser o certo é de fato o certo, vai ser de fato melhor para ambos. E aí eu me tiro de uma postura de egocentrista, de centralizar o meu querer em detrimento de tudo à volta. Então, se tudo acontecer do jeito que eu idealizo, então tá tudo certo. Mas se acontecer alguma coisinha que estiver fora daquilo que eu estou idealizando, mesmo que faça outra pessoa feliz, mesmo que faça muitas pessoas, beneficie muitas pessoas, tá errado, porque eu imaginei dentro da minha cabeça, porque eu quero ter o controle das coisas. Então, assim, a gente pode buscar bater o pé contra a vida, e bater o pé contra Deus, e ser teimoso, e brigar com a vida, e brigar com a espiritualidade, e brigar com o mundo, e achar que tem que acontecer do jeito que a gente imagina. Mas muitas vezes não. Quando a gente entende que tudo acontece tem um motivo e que muitas coisas acontecem e a gente vai demorar para entender o porquê e que algumas coisas só acontecem mesmo por via de aprendizado e que a gente precisa ir buscar o significado delas com com as nossas próprias pernas e com o nosso próprio entendimento, né? Se a gente não quiser buscar o significado das coisas que acontecem na nossa vida, é nossa escolha.
Mas se a gente quiser, a gente pode ir em busca e pode ser que a gente compreenda o porquê um relacionamento não deu certo, o porquê um trabalho não deu certo, o porquê quando chegou lá estava com tudo para dar certo e de repente eu senti uma sensação estranha e eu não consegui ir ali, eu não consegui frequentar tal local, eu não consegui aceitar aquela proposta, aquele convite. Por quê? E aí eu paro de me julgar. E eu paro de julgar o outro que também às vezes sente, mas ele não sabe por quê. E eu começo a me respeitar, respeitando o outro também. E aí eu vou percebendo que assim, tudo tá certo como tá. E que independente daquilo que eu passe, eu vou ter amparo espiritual, mesmo que seja uma situação difícil. Isso não significa que vá não doer. Isso não significa que eu não vá ter um pouco de dor, que eu não vá ter um desconforto, que eu não tenha que aprender a lidar com aquela situação que talvez demore um tempo. Às vezes demora, dependendo de cada situação. Mas mesmo assim eu tô tendo amparo. Não amparo de fazer aquilo que eu tenho que fazer. Porque não é assim que a espiritualidade trabalha. Mas fazer aquilo para me ajudar ao máximo, para que eu consiga perceber o que eu posso fazer, o que eu consigo fazer, de que forma eu posso fazer e como que eu posso sair daquela situação. Então, é ter esse amparo, ter essa convicção do amparo, essa certeza do amparo, que às vezes vai fazer com que a gente saia desse jogo de ping-pong que a nossa própria mente faz. Então, enquanto a mente está indo para lá, indo para cá, jogando os prós e os contras dela, te paralisando, quando você confia em algo maior, é muitas vezes esses momentos que você consegue falar: olha, eu não sei o que vai acontecer. E eu não consigo controlar tudo. Porque não é o meu trabalho controlar. Então eu não sei controlar. Eu não vou poder controlar tudo. Mas eu vou ir porque aquilo que o meu coração manda, porque aquilo que eu sinto na minha alma, no meu mais íntimo, porque aquilo que a minha intuição está falando, mas independente dos problemas que aconteçam, independente das dores que aconteçam, eu sei que o amparo está ali. Por mais que doa, por mais que seja difícil, por mais que demore o processo para eu entender, para eu sair dali ou para me modificar. Mas eu tô tendo amparo. Essa é muitas vezes a compreensão que vai nos ajudando a gente sair de um estado de muito medo, onde a gente vai se induzindo cada vez mais dentro de um medo e a gente vai se sentindo paralisado, né? Então, é claro que se a gente tiver dúvida em fazer determinada coisa, talvez o melhor seja de fato refletir, fazer nossas meditações, orações, enfim, para procurar intuir mais. Mas assim, se você já decidiu, às vezes você está muito preso nos medos porque você está sentindo falta de. Porque você está sentindo que você tem que controlar tudo. E quando você se agarra a algo maior, de uma certa forma você entende que não é você que controla, mas para algumas pessoas pode não ser dessa forma. Então, talvez só o entendimento de que a gente não tem o poder de tudo e que a gente não controla tudo e e que não cabe a gente ter essa responsabilidade de controlar tudo, e que nem tudo que eu entendo como certo é certo, né? E às vezes ter às vezes essa percepção que vai me ajudar a eu sair desse medo e conseguir fazer aquilo que meu coração está pedindo. Mas é claro, se eu conseguir ter essa compreensão, mas entender que tudo acontece por um propósito, né? Entender o ponto de vista espiritual de que tem um aprendizado, tem algo por trás, está acontecendo por um motivo. Quando eu consigo fazer essa ligação, eu consigo me agarrar a algo superior a mim, a minha inteligência, algo que vai além do humano, né? Que vai além do físico. Quando eu consigo me agarrar, com certeza eu vou conseguindo ter uma compreensão maior das coisas e eu vou andando com mais calma, porque eu vou entendendo que aonde eu ando tem amparo. Não para me livrar dos processos que eu tenho que viver, não, mas para que eu consiga lidar com os meus processos da melhor forma, né? Então, pessoal, esse é o assunto. É um assunto bem profundo e não teria intenção de esgotá-lo num vídeo só. Espero que tenha esclarecido algumas coisas, que tenha dado um quentinho, que tenha ajudado em algum processo de vocês, ou que tenha pelo menos trazido um pouco de lucidez, de claridade de consciência. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia, pelo carinho, por vocês estarem aqui, pela presença. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e eu vou ficando por aqui.